Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Luciana, diretora da Tempa. Vamos dar início, então, ao nosso ciclo de debates Paulo Freire presente. Desde já agradeço e vou apresentar a mesa. Então, temos aqui a professora Sharon Moretti, da Unisc, a professora Nilma Gomes, da UFMG, e como mediação temos a professora Estela Benevenuto, da Rede Municipal de Ensino, do CEPIS, e o professor Érico Fernandes, da Rede Estadual de Ensino. O debate de hoje intitula-se Educação Decolonial, Gênero e Raça, Releituras de Freire. Paulo Freire, este educador e autor que tanto baliza, né, a nossa prática na rede de ensino de Porto Alegre e de muitos educadores e educadoras que acreditam numa educação popular, emancipatória e democrática. Estamos falando, então, de um autor que é o terceiro mais citado em universidades no mundo, na área da educação. Ele também foi muito citado na década de 70 e 80 por autoras reconhecidas como Audre Lorde e Bell Hooks. Inclusive, vou ler um trecho aqui do livro Ensinando a Transgredir, que demonstra muito essa pedagogia revolucionária na qual acreditamos. Ele me fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade na resistência. Uma frase isolada de Freire se tornou um mantra revolucionário para mim. Não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Realmente é difícil encontrar palavras adequadas para explicar como essa afirmação era uma porta fechada. Eu lutei comigo mesmo para encontrar a chave. E essa luta me engajou num processo transformador de pensamento crítico. Essa experiência posicionou Freire na minha mente e no meu coração, como um professor desafiador cuja obra alimentou minha própria luta contra o processo de colonização, a mentalidade colonizadora. Então, agora a gente vai demonstrar, num vídeo muito breve, de como essa educação decolonial e antirracista se transforma aqui, se mostra na rede municipal de ensino. Esse vídeo é um recorte da formação de ERER que nós tivemos no ano passado, na Tempa, junto com o GT Abrindo Caminhos, e ele mostra, então, alguns exemplos de projetos. Kaline, por favor, pode passar o vídeo. Que iniciássemos ouvindo, então, a nossa comunidade, né, os nossos alunos, as nossas alunas, e então, sem me prolongar mais, né, enquanto eu pensava e procurava material, perguntei, né, para uma das alunas se ela tinha algum poema, né, nós temos várias poetisas aqui, vários poetas dentro do projeto Afroativas, e é um grande orgulho. Eu gostaria de iniciar, então, né, essa abertura de caminhos de hoje com as palavras da Maia, que preparou algo especialmente, né, para o nosso encontro. Então, Maia, tudo contigo, te apresenta e dá teu recado. Obrigada, boa noite. Meu nome é Maia, essa daqui é minha avó Maísa, e eu vou hoje recitar um poema sobre a escuta. Se permita ouvir tudo aquilo que ensinado for, toda voz que te rodeia, para nutrir a sua voz interior. Você ouve, você semeia. É difícil, eu sei. Temos tanto a dizer. Por anos impedidos de nos defender, mas ouça com atenção e vai compreender. Cada irmão que fala e dá seu parecer é a voz de um ancestral chegando até você. Com as nossas meninas recitando, né, sua poesia, nós desenvolvemos, além da dança, além de outras ações, nós desenvolvemos o projeto Oliveirando, né, que nós lemos, nós pesquisamos a história de Oliveira Silveira e as meninas performam, né, elas criam apresentações a partir desses poemas. Então, eu queria passar a palavra para Isa, para Manu. Podem começar recitando, meninas. E eu gostaria muito que vocês começassem falando do projeto e depois eu sigo, porque hoje
A vez e a voz é de vocês. Meu nome é Isabela Xavier Ribeiro, eu tenho 12 anos. Eu amo muito o projeto, poderia ficar horas e horas falando coisas muito boas sobre ele, mas a principal coisa que eu adoro assim dentro do projeto é que ele ensina, ele também ajuda as meninas a se começar a se conhecer como pessoa negra. Meu nome é Felipe, tenho 10 anos, estudo na escola Ana Iris e vou falar do projeto do ano passado chamado Quando Me Contou, que foi através do Zimbiá Guarani, que a gente foi na aldeia deles e a gente conheceu um pouco o jeito deles ser, um pouco deles viver, e a gente, através dele, a gente fez um projeto que é chamado Quando Me Contou. Porque uma coisa que a gente tem que pensar e refletir bastante é a questão da invisibilidade indígena no nosso contexto. Em vários ambientes, né, quando a gente fala dos povos originários, diz, mas índio, indígena ainda existe, não existe mais, é do passado, né, até quando eu começo a trabalhar com as crianças em sala de aula, Sora, mas é só no passado, é lá na floresta que eles vivem, eles têm a gente tem uma visão estereotipada, e o quanto a gente precisa trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos alunos e alunas, para desconstruir isso. Então, a primeira fala que eu trouxe mesmo, ali foi bem proporcional, bem intencional, foi do Cacique, em que ele fala, né, de todas as questões, né, e ele fala do trabalho da Semana Cultural lá da aldeia Tecoapa, em Gamirim. É um trabalho que eles desenvolvem já há bastante tempo, em que no mês de abril a escola prepara atividades para receber visitação de escolas não indígenas. Então, a gente tem feito esse trabalho em conjunto com as crianças lá da escola Ana Iris do Amaral, e em parceria com a escola Nhamapuã, né? E o quanto a gente precisa parar para ouvir as vozes, né? Certo, obrigada. Então, como eu falei, esse vídeo é um recorte de uma formação que nós fizemos de 6 encontros ano passado, da formação DERE, onde outros projetos ajudaram tanto na construção dessa formação, como apresentar seus projetos, como Projeto Canjerê, Quilombonja, Quilombelas, e trabalhos que os professores desenvolvem na rede. Nós convidamos também a conhecer, a prestigiar essa formação Encontros na Integral, na página do Facebook da Tempo. É só procurar lá nos vídeos que se encontra os projetos e vale a pena conhecer o que acontece na rede, feito pelos professores e professoras. Um outro recado é que nós iremos fazer um intervalo no mês de julho do ciclo de debates do Paulo Freire, mas retornaremos no dia 24 de agosto, dando sequência aí aos nossos estudos. Então, agora eu passo a palavra para a professora Estela para dar continuidade à noite. Um bom debate para nós. Boa noite a todos e todas, né, que estão assistindo mais uma conferência do nosso ciclo de palestras Paulo Freire Presente, né, e é sempre um momento importante estudar esse grande educador, e gostaria de fazer um comentário breve sobre esse vídeo que foi passado, como a professora Luciana já teceu o comentário, ele foi construído a partir de uma formação que ocorreu, né, o ano passado, organizado pela Tempa, né, que é a associação que representa os professores da Rede Municipal de Porto Alegre, e ele demonstra toda a construção pedagógica, cultural, que caracteriza a Rede Municipal de Porto Alegre, né? Então, se esses coletivos hoje se organizam e têm um trabalho diferenciado nas suas escolas, é porque essa rede, lá nos anos 90, início dos anos 2000, teve a coragem, né, através da administração popular e também com educadores que se engajaram, né, em construir uma educação diferenciada, uma educação que chegasse na periferia e tivesse a responsabilidade de transformar.
Então, não só os coletivos fazem esse trabalho, mas os educadores e educadoras da rede municipal têm um compromisso, sim, com a diversidade, têm um compromisso com a educação das relações étnicos-raciais. Então, esse seminário, ele vem como um presente, né, que foi construído pelo um coletivo de professores da rede municipal, junto com essa associação, e essas convidadas e convidado, né, que vão, com certeza, essa noite, vamos construir uma noite muito diferenciada, de muito conhecimento. Então, eu convido, né, a iniciar a nossa conferência. O primeiro contato que eu tive com a professora Nilma, confesso que fiquei extremamente emocionada pelo valor, pela representação, pelo significado que ela tem para a comunidade negra, né, feminina. A professora Nilma Lino Gomes é professora titular emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Então, é com muita honra que eu passo a palavra para a professora Nilma, que representa uma população que, infelizmente, ainda vive à margem, né, mas está sempre tão presente. A palavra é sua, professora. Muito obrigada, professora Estela. Uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui nesse momento, nesse nosso seminário, nesse encontro virtual. Eu agradeço imensamente pelo convite e quero iniciar a minha fala cumprimentando a ATEMPA, na pessoa da diretora Luciana Vivian. Muito obrigada. Quero cumprimentar a professora Estela Benevenuto e agradecer as suas palavras, que, para mim, tocam muito o meu coração. Muito obrigada, professora Estela, é um prazer. E, em seu nome, eu cumprimento todas as pessoas, todos os profissionais e as profissionais da Cefis. Quero cumprimentar também o professor Érico Fernandes e, em seu nome, cumprimentar todas as profissionais, os profissionais da rede estadual do Rio Grande do Sul. E, no nome da pessoa, melhor dizendo, da professora Estela, quero cumprimentar também a rede municipal. E todas as pessoas, profissionais, movimentos sociais que aqui estão. Muito obrigada por esse convite e um grande abraço à minha amiga Lúcia, que foi a mediadora desse encontro, uma colega de tantos anos de militância do movimento negro, Mulheres Negras. Um abraço para a Lúcia por me desafiar a estar aqui nesse momento refletindo sobre Paulo Freire, descolonização, questões raciais de gênero. Quando me convidaram para essa mesa, eu falei para a Lúcia, minha colega, a professora Lúcia, olha, eu não sou uma estudiosa da obra do Paulo Freire, como tantas pessoas no Brasil são. Eu sou uma pessoa que Paulo Freire inspira em vários aspectos, então eu sempre me dá um pouco de frio na barriga quando falam, professora Lima, venha comentar a obra do Paulo Freire, mas eu me senti desafiada a compartilhar com vocês ensinamentos que eu retiro, e não só eu, tantas pessoas, da obra desse intelectual, tão importante para o Brasil e para o mundo, e também um desafio, uma releitura, né, de Paulo Freire no século XXI, e como que ele pode nos ajudar a pensar não só a educação, mas também as questões raciais, as questões de gênero, a luta por emancipação. Então, eu começo dizendo para vocês que nos anos 60, 70 e 80, como já é sabido, a visão do educador Paulo Freire sobre a nossa realidade social, a realidade social brasileira, ela ia além dos olhares da esquerda combativa. E a visão de Paulo Freire também, na minha perspectiva, ela ultrapassava e muito a visão da direita reacionária da época. Paulo Freire ele problematizava as estruturas de poder, de dominação, e tinha uma especial atenção em relação aos sujeitos e às sujeitas, hoje, pensando no século XXI, sobre os quais e as quais a dominação e o poder imperavam. Paulo Freire ele se recusou a ver esses sujeitos e essas sujeitas como massa de manobra, seja de grupos progressistas
ou de grupos de direita. Ele os viu e as viu naquilo que realmente são, ou naquilo que realmente eram e naquilo que realmente são, sujeitos e sujeitas da sua própria história. Uma história de opressão, de luta e também de resistência. Sujeitos e sujeitas que não somente precisavam da escola para construir conhecimento, sujeitos e sujeitas de conhecimento, forjado na dura experiência da pobreza, da ausência de condições materiais e dignas de sobrevivência, do descaso do Estado. Sujeitos e sujeitas que, na sua prática cotidiana, produziam pedagogias e que, com elas, enriqueciam os insalubres conhecimentos escolares quando a eles e elas lhes era proporcionado o direito da educação, à educação à época. Sabemos que o direito à educação é algo muito novo para nós no Brasil, pensando na construção democrática da nossa sociedade, do nosso país. Esses sujeitos e essas sujeitas ajudaram a transformar a educação e até hoje ajudam. E isso desencadeou o medo dos poderosos e das elites. A sua presença na escola e hoje também cada vez mais na universidade possibilitou não somente a teorização que Paulo Freire nos fez e nos traz, mas também vários outros movimentos de renovação pedagógica. Deu força aos meios sociais, aos setores progressistas, contra a ditadura e a opressão. São esses sujeitos e essas sujeitas que inspiraram Paulo Freire e a todos nós a adotar posturas pedagógicas, recusando o que o autor chamava de uma educação bancária. Então, trabalhar por uma educação que é denúncia das desigualdades e anúncio de uma outra forma de construir e produzir conhecimento é algo que marca a obra de Paulo Freire. Não um método de alfabetizar, mas uma postura ética, política, diante do adulto da adulta, trabalhador, trabalhadora ou não, repleta de leitura ou leituras de mundo. Paulo Freire nos mostrou que a escola que existia não tinha competência para receber e ensinar esses sujeitos e essas sujeitas. Ela precisava se transformar. Ela precisava se reinventar para saber recebê-los, compartilhar conhecimentos. Para isso, tinha que se despojar do seu lugar de arrogância como a única instância legítima de conhecimento e reconhecer o conhecimento construído na lida, na luta, na experiência de opressão. E construir junto com o sujeito e a sujeita desse conhecimento uma leitura de mundo a qual precede o ensino da leitura e da escrita. Paulo Freire nos alertou para o fato de que, sem a leitura do mundo, a educadora e o educador progressistas não conseguiriam e não conseguirão socializar conhecimento, ensinar e aprender com aqueles e aquelas que a eles e a elas chegam na escola. E chegam com vidas precarizadas, oriundos e oriundas de uma situação socio-racial de injustiças, mas cheios e cheias de esperanças e sabedoria de vida. Paulo Freire nos ensinou que a educação ela pode ser fonte de opressão, mas ela também pode ser fonte de humanização. E é esse mundo, né, que nós vivemos no Brasil atual. Ainda vivemos um mundo muito marcado por essas desigualdades e opressões que Paulo Freire viveu, mesmo com avanços que nós já tivemos na nossa luta democrática. Com que realidades se deparam os sujeitos e as sujeitas pobres, as mulheres, a população negra do campo, indígena, quilombola, LGBT que chegam à escola? Experiências tão lindas como essa do vídeo que nós acabamos de assistir, será que elas são experiências nas mais diversas escolas e vamos pensar também nas universidades do nosso país? Estamos no século XXI. A população pobre, para quem todos os governos dizem, né, e assumem que o Estado está voltado, está mesmo sendo atendida democraticamente por esse Estado? Que acontecimentos têm incidido sobre a história mais recente do Brasil, marcando profundamente a subjetividade de todas e de todos nós?
e que colocam as oprimidas e os oprimidos do século XXI em situação de maior opressão. Vivemos no Brasil e em vários países da América Latina e do mundo um recrudescimento da opressão capitalista, do neoliberalismo, do racismo, do sexismo, da LGBTfobia. Essas perguntas que faço são perguntas de hoje, mas as respostas a essas perguntas não estão somente no hoje, estão no processo histórico que a sociedade brasileira vive e estão também nas lutas emancipatórias contra a opressão e as desigualdades que também fazem parte da nossa sociedade brasileira. E esse recrudescimento dessas forças perversas, desses fenômenos perversos, ele não acontece por um acaso, ou somente pelo avanço do capitalismo no mundo. Ele surge também ao mesmo tempo em que os movimentos sociais, as forças emancipatórias e descolonizadoras conseguiram, com muita luta, transformar a vivência da diversidade e da diferença em direitos sociais, em direitos políticos, inclusive com avanços nas políticas de Estado, nos projetos e nos programas de governos mais à esquerda. O direito à diferença e à diversidade em uma perspectiva emancipatória, no Brasil, expresso nas demandas da luta feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica pelos direitos humanos, passaram a fazer parte das pesquisas científicas, de projetos de agências de fomento, de diretrizes curriculares nacionais, configuram-se hoje como temas de grupos de pesquisa, disputam hegemonia nos currículos acadêmicos, na pesquisa, na extensão e se tornam preocupação da categoria das educadoras e dos educadores, das suas organizações políticas, das nossas organizações políticas e das associações de pesquisa e de docentes da educação básica e superior. Esses sujeitos e essas temáticas da diversidade e da diferença são indagadores e indagadoras dos currículos escolares, tanto na educação básica quanto no ensino superior. É fato que o direito à diversidade e à diferença ainda não ocupa o mesmo lugar de hegemonia que os chamados temas clássicos da pedagogia, da sociologia, da vida social, e pensando na educação, das licenciaturas, do campo educacional de um modo geral. Contudo, também é fato que a omissão em relação ao direito à diversidade, o direito à diferença, hoje não é mais possível, porque tem sido tensionado frequentemente pelos sujeitos sociais e as sujeitas sociais que cada vez mais compreendem o seu lugar como sujeitas e sujeitos de direitos no mundo e no Brasil. Então, mesmo que nós vivamos tempos pandêmicos, que nos faz ficar aqui via online, fazendo uma conferência e não frente a frente, presencialmente, mesmo que nós vivamos esses tempos de uma utilização autoritária do discurso religioso, como nós temos visto hoje, ocupando as mentes e corações, muitas delas maltratadas pelas diferentes formas de desigualdades e opressões, nós não podemos admitir, na minha opinião, o discurso pessimista de que a resistência não é possível e de que a diversidade e a diferença sejam sinônimos de pecado, de balbúrdia, de imoralidade, como querem alguns e algumas. Admitir tais discursos significa ir na contramão do que Paulo Freire lutou, teorizou e nos ensinou. Significa consentirmos com a pedagogia da crueldade, que vai na contramão da pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia e da indignação, que Paulo Freire tanto nos ensinou. Legados importantes desse autor e intelectual que rememoramos ainda mais nesses 100 anos que lembramos a falta que nos faz esse mestre. Como nos diz a antropóloga Rita Segato, e eu gosto sempre de citá-la, a truculência é a única garantia do controle sobre os territórios e de corpos como territórios. E pelo outro, a pedagogia da crueldade é a estratégia de reprodução do sistema. Então, hoje, além da pedagogia do oprimido, da esperança, da autonomia, da indignação, nós temos que estar atentos a essa pedagogia da crueldade,
que invade os territórios, não só geopolíticos, mas também corpóreos. E nisso a questão racial, de gênero, de diversidade sexual tem tudo a ver. Diante dessa questão, cabe nos perguntar o que Paulo Freire teria a nos dizer se estivesse entre nós e acompanhasse todo esse processo de pandemia, de desgoverno, de desemprego, de exacerbação do racismo, do fascismo, do patriarcado, da LGBTfobia entre nós. Como essa situação inspiraria suas análises e reflexões, somando-se com toda a produção e prática emancipatórias às quais ele dedicou uma grande parte de sua vida. Como esse contexto atual seria lido por ele na sua leitura de mundo e como ele o incorporaria para adensar ainda mais o seu debate teórico, político e epistemológico com a construção de uma pedagogia que rompe com o paradigma pedagógico hegemônico, trazendo elementos como opressão, autonomia, esperança, indignação e resistência como eixos, não somente políticos, mas eixos epistemológicos da nossa ação como educadores e educadores. O que aquelas e aqueles que lutam contra o racismo, a desigualdade social, de gênero, econômica, têm a aprender ainda mais com Paulo Freire, na minha perspectiva? Então, eu quero compartilhar com vocês como Bell Hooks, que já foi citada pela professora Liliane, feminista negra norte-americana, analisa no seu livro Ensinando a Transgredir os aprendizados por ela colhidos na sua luta antirracista e feminista nos Estados Unidos e que nos servem como exemplo, nos servem de exemplo para pensar o Brasil e, em especial, a educação brasileira. Eu faço aqui um diálogo com Bell Hooks, pensando e lendo Paulo Freire, e Nilma pensando e lendo Bell Hooks, discutindo Paulo Freire. A Bell Hooks, no seu livro, ela dedica, como sabemos, e quem conhece a obra, um capítulo, uma boa parte, né, um capítulo a Paulo Freire, embora toda essa obra dela tenha uma grande inspiração desse autor, num diálogo que ela diz lúdico, entre ela mesma, Gloria Watkins, e Bell Hooks, que é a sua voz de escritora, como ela mesma diz. E dentre tantas preciosidades nas suas análises, eu quero citar o que ela nos diz. Ela fala o seguinte: fica claro que o seu desenvolvimento como pensadora crítica foi imensamente influenciado pela obra de Paulo Freire. Ela relata algo que eu concordo. Muitas vezes, quando as estudantes, os estudantes, as professoras e os professores universitários leem Freire, elas e eles abordam a sua obra a partir de um ponto de vista voyeurístico, e eu acrescentaria romântico. Muitas vezes a leitura que se faz de Paulo Freire na educação é uma leitura romântica, e eu acho que de romantismo a obra dele não tem nada. Bell Hooks, ela diz que ao se encontrar com a obra de Freire, bem no momento em que ela estava começando a questionar profundamente a política da dominação, o impacto do racismo, do sexismo, da exploração de classe e da colonização que ocorria, no caso, dentro dos próprios Estados Unidos, ocorre dentro dos próprios Estados Unidos, ela se sentiu fortemente identificada com os marginalizados de que Paulo Freire falava e com os seus irmãos e irmãs negros e negras e os seus camaradas da Guiné-Bissau. Ela diz que havia chegado à universidade como uma mulher negra da zona rural do sul dos Estados Unidos e tinha vivido a luta contra a segregação racial, estando na resistência, sem ter uma linguagem política para formular esse processo todo que ela vivia. E Paulo Freire foi para ela um dos pensadores cuja obra lhe deu uma linguagem. Ele a fez pensar profundamente sobre a construção de uma identidade de resistência. Os ensinamentos de Freire, somados à experiência racial e de gênero de Bell Hooks, ajudaram no seu engajamento em um processo transformador do pensamento crítico. Sim, é preciso transformar o pensamento crítico diante das forças conservadoras e reacionárias. E muitas vezes, eu diria, Nilma, é preciso transformar o pensamento crítico diante da própria crítica que se enrijece. Engana-se quem pensa
que porque hoje nós falamos mais sobre descolonização, decolonialidade, emancipação, feminismo crítico, antirracismo, nós chegamos ao ápice do pensamento crítico, de que já construímos uma consciência crítica suficiente para dar conta e dar diretrizes de vida e de luta da esquerda ou dos oprimidos e das oprimidas. Há muito ainda que se construir. A conscientização, para Paulo Freire e Bell Hooks, é um importante estágio inicial da transformação social e, eu diria, racial e de gênero. Mas a conscientização ela precisa ser entendida como algo mais radical do que somente a mudança de uma maneira de pensar. Ela tem que se somar a uma praxis significativa. Significa, nos dizeres de Paulo Freire, tornar real, na prática, o que já sabemos na consciência. Portanto, se nós queremos dialogar com as questões raciais e de gênero, lendo e relendo Paulo Freire, em especial, se queremos forças, queremos entender o que dos seus ensinamentos contribui com a luta antirracista de hoje, eu diria, colocando em prática o que aprendemos com o antirracismo. Talvez essa reflexão encontre ressonância numa frase muito citada de Angela Davis, outra feminista negra norte-americana. Uma sociedade racista não ser racista, é preciso ser antirracista. E em outra frase dessa mesma autora, não estou mais aceitando as coisas que não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E numa outra frase, para o feminismo ser relevante, ele precisa ser antirracista e incluir todas as mulheres das mais diversas esferas. São pensamentos que nos falam de uma conscientização ligada à ação. Portanto, se educadoras e educadores brasileiros compreendem a urgência política, pedagógica e ética de serem antirracistas, não basta repetir "vidas negras importam". É preciso construir uma prática pedagógica e um conhecimento emancipatório voltado para a transformação política das relações sociais, econômicas, raciais, de gênero, da sociedade, na escola e na universidade. Conhecimento histórico, emancipatório e crítico ocupa um lugar central nesse debate. Por isso ele é tão importante, e é tão importante esse evento promovido por historiadoras e historiadores. Mas esse diálogo entre uma mulher feminista negra norte-americana com a obra de um homem branco, progressista, brasileiro, é possível? E a linguagem sexista na obra de Paulo Freire? E eu vou caminhando por fim citando Bell Hooks. Em nenhum momento deixei de estar consciente não só do sexismo da linguagem, como também do modo como Paulo Freire e outros intelectuais, políticos e pensadores críticos e progressistas do terceiro milênio, como Fanon, Memmi, Malcolm X, constroem um paradigma falocêntrico da libertação, onde a liberdade e a experiência da masculinidade patriarcal estão ligadas como se fossem a mesma coisa. Isso é sempre motivo de angústia para mim, diz a autora, pois representa um ponto cego na visão de homens que têm uma visão profunda. Por outro lado, eu não quero em nenhuma hipótese, continua a autora, que a crítica desse ponto cego eclipsize a capacidade de qualquer pessoa, e particularmente das feministas, de aprender com as percepções. É por isso que é difícil, para mim, diz Bell Hooks, falar sobre o sexismo na obra de Freire. É difícil encontrar uma linguagem que permita estruturar uma crítica e, ao mesmo tempo, continue reconhecendo tudo o que é valioso e respeitado na obra. Parece-me que a oposição binária, tão embutida no pensamento e na linguagem ocidentais, torna quase impossível que se projete uma resposta complexa. O sexismo de Freire, diz Bell Hooks, é indicado pela linguagem de suas primeiras obras, apesar de tantas coisas continuarem libertadoras. Não é preciso pedir desculpas pelo sexismo. O próprio modelo de pedagogia crítica de Freire acolhe o questionamento crítico dessa falha na obra. Mas questionamento crítico não é o mesmo que rejeição.
E é na concordância com Bell Hooks de não deixar de fazer o questionamento crítico em relação à linguagem sexista e o não aprofundamento, eu diria, da questão racial na sua obra, para falar da opressão que Paulo Freire tanto nos ensinou, mesmo que ele tenha sido leitor de Frantz Fanon, com a influência crítica das obras do pensamento de Fanon para pensar uma pedagogia crítica, mesmo com as reflexões nas cartas a Guiné-Bissau, e, ao mesmo tempo, não rejeitar a sua obra, o que ela tem de instigante, que oriento a minha última leitura, minha última observação sobre a leitura do autor nessa perspectiva. Dialogando ainda com Bell Hooks, ao falar do seu momento pessoal de encontro com a obra de Freire e que lhe permitiram perceber o seu valor e, indo além, um dos valores dos escritos do pensamento de Paulo Freire é nos instigar, eu, Nilma, penso, a não absorver passivamente a visão de mundo apresentada pelos dominantes e entender a radicalidade da pedagogia na ação e na luta cotidiana dos oprimidos. E eu diria, com os olhos feministas e antirracistas de hoje, na releitura de sua obra, a partir da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw, de Patrícia Rios Collins, de Vilma Reis, de Carla Cotirene, das oprimidas social, econômica, racialmente e em relação ao gênero e diversidade sexual. Refletindo com os escritos de Hooks, eu, Nilma, diria e digo, encontrar uma obra que promove a nossa libertação, que nos faça compreender e romper com o lugar de sujeito colonizado, de sujeita colonizada, que nos faça compreender que há valor, esperança, dignidade e vida dos oprimidos e das oprimidas, que nos instiga a fazer a leitura do mundo, que nos mostre que a educação é um ato político e, se não for assim, ela será uma fraude, que nos mostre que a educação emancipatória, autônoma, não bancária, é necessária para a libertação e, por isso, deve ser exercida como prática de liberdade, é muito importante, não somente nos anos 60 do século XX, mas também hoje, no século XXI. Os estudos de Freire, eles contêm uma radicalidade política e pedagógica e entende que a educação que emancipa é aquela que deve caminhar nessa mesma linha. Essa mesma radicalidade, ao interpretar o caráter emancipatório da educação, pode ser encontrada de forma muito mais adensada em uma epistemologia negra crítica radical, nos estudos sobre a opressão racial, a supremacia branca, a desigualdade racial, o racismo e a força contestatória do movimento negro, do feminismo negro, realizados pela Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Negro, Movimento Negro Unificado, Agentes de Pastorais Negros, Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, para citar algumas organizações negras. E também por intelectuais negras e negros como Aldelina Campos Melo, Carolina Maria de Jesus, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Milton Santos, Sueli Carneiro, Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, Zélia Amador de Deus e tantas outras e outros intelectuais negros e negras brasileiros do passado e do presente que nos ajudam a refletir sobre o caráter emancipatório e antirracista da educação. Talvez o que nos falta para aquelas e aqueles que seguem e se inspiram em Paulo Freire é a ausência do conhecimento do pensamento negro em educação no Brasil. Digo em educação porque é o tema do nosso seminário, mas quero acrescentar ainda mais. Falta-nos muito conhecer a epistemologia negra crítica radical já existente no Brasil, para tornar ainda mais radical a atualização do legado de Paulo Freire, reconhecendo a sua grande contribuição para entender o Brasil opressor de ontem e de hoje, e tornando o que ele nos legou ainda mais complexo, com uma leitura crítica da interseccionalidade de classe, de raça, de gênero, na construção da opressão. Então, eu proponho aqui um desafio de, nos 100 anos de Paulo Freire, articularmos política e epistemologicamente a pedagogia da indignação, uma pedagogia crítica, radical e libertadora, com a epistemologia negra, crítica e radical e com o feminismo negro. Parafraseando Paulo Freire e indo além, com o olhar dos tempos de hoje, o meu olhar, da minha experiência como mulher negra, professora, intelectual, inspirada nas instigantes reflexões de Bell Hooks, eu digo que trabalhar a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta do neoliberalismo, capitalismo, racismo, patriarcado, LGBTfobia,
A articulação entre a pedagogia da indignação e a epistemologia negra crítica radical jamais poderá fazer nenhuma concessão às artimanhas do pragmatismo liberal, que reduz a nossa prática educativa a um treinamento técnico-científico das educandas e dos educandos. Quanto mais radical o conservadorismo, o campo reacionário e a opressão, mais radical e articuladas devem ser o pensamento e as práticas de libertação. Precisamos, no campo emancipatório, de mais articulação entre os nossos pensamentos e práticas progressistas do que das críticas internas que nos imobilizam. As críticas devem vir para nos emancipar ainda mais, a nós e à sociedade, em especial aquelas e aqueles que mais sofrem, e não para nos dividir. Muito obrigada. São essas as reflexões que eu gostaria de trazer. Boa noite. Professora Nilma, muito obrigado pelas suas palavras. Engrandecem essa noite sobremaneira. Eu queria fazer um comentário, se me permite. Seu talento de trazer Paulo Freire para os dias de hoje. Ou seja, a obra do Paulo Freire, ela está aberta a uma constante transformação. A sua essência está presente nos dias de hoje. Isso é fundamental. A sua essência, a sua pedagogia nos ajuda a enfrentar governos truculentos, autoritários, antidemocráticos, hostes fascistas. E essa pedagogia tão generosa também tem as suas lacunas. E essa lacuna, ela é uma lacuna que pode ser preenchida. O talento do Paulo Freire nos colocou perante essas lacunas e com a possibilidade de superá-las. Isso é fantástico. Essa obra do Paulo Freire, essa generosidade da obra dele, nos coloca 2 ou 3 pontos fundamentais, que nem sempre são lembrados, e a senhora salientou muito bem. Educação, política, transformação. São 3 pilares que nós nos agarramos à obra do Paulo Freire e que nos ensina a que a transformação deve ser constante. Uma obra que tem um sentido classista. Uma obra que abre espaço para a questão de gênero, para a questão antirracial, para a questão antimachista, né, antirracista. Então, todos esses elementos se costuram na obra de Paulo Freire. E, professora, algo que eu tenho presenciado, e a senhora também deve estar vendo constantemente, são os ataques virulentos a Paulo Freire. Isso, às avessas, mostra o quão grande é a obra dele. Quanto mais o atacam, e de maneira geral o atacam de forma rasa, rasteira, né? Parecem pessoas que não leram realmente Paulo Freire. Mas isso denota também a importância de Paulo Freire. A importância de aqueles que atacam a obra de Paulo Freire também são aqueles que atacam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. São também aqueles que não querem emancipação humana, da humanidade, de negros e negras, homens, mulheres, indígenas e assim por diante. Esse ataque à obra de Paulo Freire é um ataque não só à sua pedagogia, mas é um ataque aos oprimidos, aos trabalhadores e trabalhadoras que buscam a sua emancipação. Esse me parece ser um grande valor de toda a sua literatura, né? E é bom que nós retomemos sempre Paulo Freire no momento em que nós vemos os índios sendo atacados, governos federais que desprezam o governo federal, o presidente, podemos dar um nome, né? Presidente que despreza as mulheres, estou falando aqui de Bolsonaro, desprezam o LGBT, as pessoas que buscam a sua liberdade de escolher a sua opção sexual.
Então, essa pedagogia do Paulo Freire pode ser inserida, né, em todos esses aspectos e pode alavancar. Eu acho que isso que é fundamental. Uma obra que possa promover a sua autossuperação. Né? E esse espaço está em Paulo Freire. Eu encerro por aqui. Gostaria de parabenizar por esses pontos levantados. Muito obrigado, professora Nilma. Agora, a próxima que vai estar conosco é a Sharon. E a Sharon vai nos palestrar. E ela, permita te apresentar, Sharon. Sharon Moretti, feminista, educadora popular, integrante da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, UPMS, e do grupo de estudo 06 DAMPED. Estou correto? Isso mesmo. Professor... Alô? Isso mesmo. Tá. E professora no PPGE Edu da Universidade de Santa Cruz do Sul. Por favor, a palavra é sua, Sharon. Bom, boa noite a todos e todas e todes. É um prazer enorme poder compartilhar esse espaço com vocês, mesmo que à distância e nas condições, né, atuais em que nos encontramos. Eu queria, igualmente, agradecer o convite na pessoa da Luciana, a todos os educadores e educadoras, né, associadas à Tempa, a todos os colegas historiadores, historiadoras do CEPIS, e professores e professoras da rede pública estadual que nesse momento nos acompanha. É sempre um desafio a gente poder se encontrar e é sempre uma honra também poder compartilhar as nossas experiências, nossas reflexões com vocês. E queria, saudar a Estela, o Érico por esse momento, agradecer ao convite e também a professora Nilma, colega. E também é um grande desafio falar depois da professora Nilma, né? Porque imagino que quem está acompanhando deve estar bastante satisfeito e emocionadas, assim como a Estela ficou, em poder, né, escutá-la e compartilhar desse momento. Para mim é muito importante, me sinto sempre aprendizado em relação, em diálogo com todas aquelas e aqueles que nos antecedem em todas as lutas, em todas as frentes. Então, para mim, só posso manifestar uma honra. E queria dizer também que foi muito bonito, muito importante assistir as experiências que já acontecem nas nossas escolas de educação decolonial, como eu conhecia já a Larice dos Afrativos, né, e a Perla das Meninas Crespas. A Larice esteve recentemente conosco na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, compartilhando com outras experiências educativas críticas, né, na UPMS. Então, é sempre um prazer enorme poder reencontrar em diferentes frentes cada um e cada uma de vocês. Bom, a gente tem um desafio pela frente, né? O tema que nos desafiaram é Educação Decolonial, Gênero e Raça, uma releitura da obra do Freire. E a obra do Freire, ela, ao mesmo tempo que ampla, como o Érico mencionou, ela é bastante complexa, né? Então, é possível, por um lado, a gente tornar a obra senso comum, e, por outro lado, também colocar a obra do Freire numa certa caixinha, numa certa redoma, e esquecer que mesmo o pensamento crítico, né, precisa enfrentar a própria crítica, mas, ao mesmo tempo, esse pensamento crítico deve ser situado historicamente para melhor compreensão e transformação, né? Sobretudo a transformação da nossa prática docente, a nossa prática política, as nossas relações com os sujeitos, os condenados, condenadas da terra, como diria Fanon. Eu acho que tem ano de 2021, nós temos 2 aniversariantes, né? Junto com Paulo Freire, quem completa 150 anos, né,
é Rosa Luxemburgo. Eu me identifico muito quando a professora Nilma fala dessa certa forma adocicada pela qual a obra do Freire é compreendida, né? E como bem coloca Bell Hooks, não tem nada de doce senão, ou romântico, né? Senão luta concreta na materialidade e na subjetividade daqueles e daquelas que são os invadidos culturalmente, aqueles e aquelas são os colonizados das mentes, né? E da qual o Freire dedica toda uma vida e obra para dedicação. Então, eu queria começar fazendo uma menção a uma da principal obra do Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, em que a gente pode identificar a sua relação com Rosa Luxemburgo, essa polaca judia, que também dedicou toda uma vida e toda uma obra e militância para a transformação em um projeto moderno de sociedade que, numa relação exploração-dominação, foi capaz de produzir humanidade, né? Ao contrário disso, ela trouxe violência e desumanização. Então, na Pedagogia do Oprimido, quando a gente se depara com a dimensão da amorosidade que a obra desse autor, não apenas na sua figura, né, mas como proposta política, né, Freire vai em alguns personagens muito importantes das lutas sociais dos anos e políticas dos anos 60, né? Ele vai a Che Guevara, ele vai a Camilo Torres, mas ele vai a Rosa Luxemburgo. Então, a gente, logo no início do livro, a gente vai identificar, né, quando o Freire vai referir-se aos radicais de esquerda que caem nessa tentação, como diz a Nilma, né, de reproduzir a lógica do opressor e não assumir-se com os oprimidos sendo sujeito da sua própria transformação. Esses radicais de esquerda, essas lideranças, uma crítica que está profundamente conduzida e aprofundada na pedagogia do oprimido, na teoria da ação dialógica, antidialógica, o Freire vai dizer que esse radical não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme desvelamento do mundo. O radical, aquele que se aproxima das massas e com as massas transforma. Esse não teme. E ele completa, né? Não se sente dono do tempo, nem dono dos homens e das mulheres, tampouco libertador dos próprios oprimidos, mas com eles se compromete dentro do tempo histórico para com eles lutar. Então, Freire, ele vai buscar na Rosa Luxemburgo, precisamente em Reforma ou Revolução, que talvez algumas, ou muitos de vocês tenham tido contato com esse texto, né? Ele faz uma crítica, né? Ele se apropria da crítica que Rosa Luxemburgo faz aos privilégios de alguns um pequeno grupo de classe de dirigentes que se distanciam das massas ao invés de colocar todo o seu conhecimento, né, com as massas no processo de libertação. Ela vai construindo com isso um abismo que existe entre o revolucionário, revolucionária, né, com o povo. Na Rosa Luxemburgo, a gente vai encontrar algumas características que a gente também pode identificar precisamente em vários dos escritos do Freire e no conjunto da sua obra, né? Primeiro que a autoeducação pela praxis. Não é à toa que os movimentos sociais, por exemplo, como o próprio MST, vai identificar o movimento da luta uma pedagogia própria, né? Ou seja, o sujeito se autoeducando no processo, né? A autoeducação dos explorados, exploradas, dos oprimidos e oprimidas a partir da sua experiência coletiva, e que é tão presente na Rosa Luxemburgo. E eu diria aqui que é muito importante, já que a gente participa de um evento promovido também por um coletivo de historiadores e historiadoras, de que Freire ele está profundamente preocupado, imbuído de uma visão, não apenas uma visão historicista da história, né, na concepção epistemológica, mas do ponto de vista da capacidade de transformação da realidade do tempo presente. E
a gente vai percebendo, depois eu quero falar sobre algumas influências nas obras do Freire, que a gente vai identificando no conjunto da sua obra a perspectiva de história que é feita desde baixo, ou seja, na perspectiva dos vencidos e das vencidas, e não dos vencedores e das vencedoras. Acho que essa compreensão de história, e eu colocaria aqui para vocês a indicação da leitura da Pedagogia da Indignação, né? Freire questiona as comemorações do 1492 como sendo um marco comemorativo, e ele, ao invés disso, ele denuncia os 500 anos de colonização e as heranças, as feridas abertas por esse processo, né, violento, que não foi de encontro, mas que foi violento, né, não foi ao encontro, mas violento aos todos os povos que aqui estiveram, e aqueles povos que foram transplantados, para utilizar uma expressão já dos críticos da modernidade, sendo eles homens modernos, né, Simão Rodrigues e José Martí, educadores, entre outras educadoras, mas esses educadores, dentro de um processo histórico de construção de uma ideia de educação popular, cujo popular é aquele comprometimento com a autoemancipação dos povos e a formação, a construção de uma educação própria, uma pedagogia própria. A própria pedagogia do oprimido é uma proposta da qual o Freire, né, outro dia o Brandão lembrava disso, mas todos e todas devem ter acesso também à carta que ele envia a Jacques Chonchon, um companheiro no Chile, né, e a Maria Edi, dizendo que talvez esse fosse um livro que não prestasse, ao passo que a sua companheira, a Elza Freire, ao ler Pedagogia do Oprimido, expressa, né, a sua preocupação se aquela não seria a obra que lhes colocaria ainda mais no exílio, num contexto, no exílio, aquele que o Freire costumava chamar de contexto de empréstimo. Bom, eu queria ainda dizer com isso que por que ler Paulo Freire, por que realizar releituras de Paulo Freire, e, sobretudo, desde uma perspectiva decolonial ou descolonial, né? Primeiro que a modernidade e colonialidade, elas são faces de um mesmo processo histórico, né? A colonialidade não surge depois da modernidade, ela é a outra face, é a face dos condenados da terra, né? E ela surge, ela tem como referência 1492, não é a Revolução Industrial, não é a Revolução Francesa, não é exatamente a Reforma Protestante, mas é também, mas sobretudo 1492. Esse é o marco da resistência, esse é o marco da reexistência, né, dos povos que foram colonizados. Então, essa civilização que, por um lado, relaciona educação, trabalho e catequização, ele tem como meta a humanização, né? Então, se educa para humanizar, civiliza-se porque o outro é bárbaro, né? E, portanto, o significado de civilizatório é o mesmo que de humanização. Mas acontece que existe uma crise profunda, não apenas uma crise sanitária pelo qual a gente está passando, mas é um período de convergências de crises, em que a gente percebe, então, a continuidade e o avanço, né, cada vez mais acelerado dessa convergência através de uma crise alimentar e de soberania e insegurança alimentar, uma crise ambiental climática, uma crise de representação política, né, e uma crise, obviamente, de aspectos econômicos, porque as desigualdades, a produção de nações periféricas, né, subjugadas, elas são ainda muito recentes do ponto de vista histórico. O processo emancipador político não significou exatamente um processo de emancipação humana, né? Aí vem a importância da gente reler também a pedagogia do oprimido a partir dos mecanismos pelos quais
essa ação antidialógica do opressor, do colonizador, do invasor cultural foi capaz de promover. Ao contrário, o momento que a gente está vivendo, né, é de cada vez mais desigualdades e cada vez mais expansão da insegurança e incerteza em relação ao futuro. Mas, se a história é escovada a contrapelo, como diria Walter Benjamin, se a história é contada desde baixo, nós temos aí as experiências coletivas, os sujeitos coletivos, para manter vivo toda uma experiência comum dessa resistência. Resistência que foi muito bem traduzida na fala da professora Nilma, né, que se coloca como antipatriarcal, anticolonial, anti-LGBT-fóbica, antirracista, mas também sujeitos que se colocam anticapitalistas, porque essa é a sociedade que a gente está vivendo e a modernidade fez questão, né, de colocar como seu projeto social e econômico e político em marcha, né? Então, cada vez mais a gente vem acompanhando o avanço de uma direita conservadora ultra, né, direitista do ponto de vista econômico, como é o caso brasileiro, mas como o continente também a gente vem experienciando momentos de levantamentos coletivos desses sujeitos auto-organizados, não somente na defesa de direitos, mas imbuídos de um projeto mais sólido da transformação social. A professora Nilma fazia referência a uma pedagogia da crueldade. Eu lembrei imediatamente os projetos as ideias de globalização em curso que o professor Milton Santos denunciava no final do século XX, né, início dos anos 90, que é o projeto, é a globalização como fábula, mas que é essa que tentam nos convencer de que é uma boa globalização, mas ele não deixa de falar da existência de uma globalização como perversidade. E aí entra um aspecto bem importante para a gente compreender ou buscar a construção de uma educação decolonial, que é a substituição, né, de um colonialismo moderno. Eu fiz menção antes à emancipação, né, e a constituição de jovens repúblicas latino-americanas e jovens repúblicas africanas, cuja experiência, né, e diferentes campanhas nacionais de alfabetização Freire pôde acompanhar, mas a permanência, o alongamento desse processo na sua forma de colonialidade global, né? E aí a gente vai vendo essas concepções do índio colonizado, do escravo africano, da mulher subalternizada, a destruição da natureza, entre outras, dando continuidades, alongamentos que antes, entre aspas, pareciam superadas, né? E não é assim, elas continuam presentes e ainda manifestando as suas concepções etnocentristas, né? Sustentando a imposição de um determinado tipo de classificação social, que é também um tipo, entre aspas, classificação racial, estou utilizando aqui como referência a professora Aníbal Quirrano, né? Que vai operando, então, em todos os níveis aqui, tanto material quanto subjetivo. A professora, historiadora Adriana Puigros, ela interpreta que o fato do Freire ter sofrido, vivenciado um momento de pelo menos 16 anos de exílio impactou a sua obra, né? E ela interpreta que esse golpe, ele refletiu de duas formas. A gente poderia pensar outras formas, mas eu vou trazer as formas que a professora mencionou. Por um lado, as ações dos militares que o acusaram de subversivo, né, e colocaram, então, ele como o traidor da pátria e de Cristo, logo Freire, um cristão, e, por outro lado, né, o Freire que foi jogado a uma esquerda dogmática, essa que tem dificuldade às críticas, né, e o Freire era um crítico dessa esquerda dogmática, né, que via nele uma figura de um certo salvador. E olha só que estranho e que interessante a gente pensar que o próprio Freire refutava a ideia
de um Messias, de um Salvador, porque ele não acreditava em mitos. Eu queria mencionar para vocês, acho que não vai dar nesse primeiro tempo, né? Mas eu queria anunciar assim, algumas possibilidades de leitura da obra do Freire e da atualidade dela, né? Como leitura ainda pertinente, eu mencionaria duas contribuições diretas, mas a gente encontraria referências para uma educação decolonial em toda a sua obra, especialmente Pedagogia do Oprimido, e retomaria aqui com vocês a ideia também que aparece na experiência de um livro que ficou bastante conhecido, publicado em 1978, 10 anos depois da escrita da Pedagogia do Oprimido, portanto, que é Cartas à Guiné-Bissau, a experiência do Freire na África, já na Europa, atuando, né, atua pelo menos um pouco mais de uma década no Conselho Mundial de Igreja, vivenciando os processos de transições de um mundo colonial para um mundo, então, liberto, e o papel da educação e do trabalho vinculados a essas experiências africanas. Bom, queria dizer que a obra do Freire não pode ser entendida sem a sua vida, para a gente poder agarrar, compreender essa complexidade e tirar essa doçura, muito embora Freire fosse bastante doce na pessoa humana que continua sendo, a gente precisa compreender essas diferentes experiências ao longo da sua vida. Sua obra está imbricada na sua própria história de vida e a sua compreensão como sujeito de contradições, como a professora Nilma trouxe para a gente. Bom, vocês devem saber, Pedagogia da Esperança talvez seja uma das obras que melhor a gente consiga compreender o contexto da produção da Pedagogia do Oprimido, mas também nas outras obras, principalmente essas obras dialogadas, em que ele recorrentemente retoma o contexto de empréstimo, ou seja, que é o seu contexto de exílio. Ele consegue, então, fazer esse movimento de reconstrução das suas próprias reflexões, da sua própria obra. Isso eu acho que é bastante importante mencionar quando a gente romantiza o Freire e romantiza a sua obra. Ele tem uma obra em movimento, né? Freire tem uma obra em movimento. E uma das questões, já para concluir, Stella, que a gente encontra recorrentemente, para além disso, viu, Érico, que a gente encontra aí de um certo setor da sociedade que, sem conhecê-lo, né, o banaliza, também ele recorrentemente é tratado como um pensador sem sustentação, né? Queria contar brevemente aqui, também apenas anunciar, deixar para depois para as conversas, Stella, de que nós realizamos uma leitura muito detida da obra do Freire, publicada em português. Bom, ler a obra do Freire também publicada em outros idiomas seria muito desafiador e nós levaríamos muito mais tempo para realizá-lo. E como lembrou a professora Nilma, tem certos temas que, para a ciência, tampouco são considerados científicos, né? Tem interessado cada vez menos. Mas, enfim, a gente fez a leitura detida e nós encontramos em 22 obras do Freire a referência a 501 autores e autoras e algumas de suas passagens específicas da sua vida como sendo fundamentais para colocar os diferentes conceitos, categorias e compreensões da sua pedagogia da libertação em movimento, né? E queria dizer para vocês que um dos achados que nós tivemos, que o autor mais citado na obra, né, de 32 obras que nós lemos, em 22 é o Karl Marx. O Karl Marx, ele é seguido de um autor muito importante que está aí em Cartas à Guiné-Bissau, que acabei de mencionar, que é Amílcar Cabral. Aparece em pelo menos 14 obras. Amílcar Cabral é seguido de François Fanon, Jean Piaget, Albert Memmi e Antônio Gramsci, que aparecem em pelo menos 10 obras.
as mulheres aparecem menos que os homens na obra do Freire, mas é muito interessante de perceber como elas aparecem e a atenção especial que Freire dá para esse episódio, esse acontecimento, quando as feministas questionam a sua linguagem sexista, e ele promove uma autocrítica, né, em relação à sua linguagem e à educação colonial, é assim que ele se refere à educação machista que ele teve, uma educação colonial que fez com que ele reproduzisse uma ideia de que a universalização do homem fosse incluir as mulheres. Ou seja, o Freire, ele identifica uma certa ingenuidade nessa sua identificação com uma linguagem universal. E isso está registrado para a gente poder seguir a nossa conversa. Eu não quero passar aqui do tempo, né, Estela, para a gente poder continuar adiante, e agradeço muitíssimo a atenção de vocês e a possibilidade da gente conversar nesse momento. Eu estou um pouco sem palavras, né, porque que aulas! Foi uma aula com a professora Nilma, foi uma aula agora contigo, professora Sharon, e falar de Freire é falar de uma pessoa, eu vou usar esse termo, né, de um homem que tem uma importância única, né, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em toda a África, enfim, ele foi e é um dos maiores, ou o maior educador, né, que nós tivemos no século XX. Então, quando vocês trazem todas essas problematizações, esse Freire que foi criticado, mas esse Freire que tem uma obra que é atemporal, né, que nós conseguimos retomar uma série de questões e problematizar dentro da nossa realidade, por mais que ele não tenha falado sobre determinados temas, né, a partir da obra de Freire, nós podemos retomar e problematizar e construir novas alternativas, não só para a questão da educação, né, mas também pensando a sociedade e a sociedade que nós queremos. Então, ouvir vocês dá aquele sopro de esperança, né? Eu sou de uma geração que tem muita esperança, eu sempre digo que é a geração da transição, né? Quem nasceu na ditadura e pegou a transição, então nós temos sempre muita esperança e vontade com que as coisas elas possam se transformar, e a educação é um desses meios, né, para que isso ocorra. Então, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram, né, então eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para o Érico, mas antes de passar a palavra para o meu colega, lembrando, né, que nós temos a assinatura da presença, tá, pessoal? Quem não assinou ainda, procura lá no site, enfim, eu acho que vai ser disponibilizado de novo para assinar a presença nesse evento. E quem também já fez a inscrição, não precisa se inscrever para agosto, tá, gente? Porque já está inscrito e está participando dessas conferências maravilhosas. Então, eu vou ler aqui a pergunta do Marco Melo, né, do Marquinho, como a gente chama, e ele pergunta para a professora Nilma, né, que ele gostaria de ouvi-la sobre seu balanço dos 18 anos da Lei 10.639, 2003, seus avanços e os desafios sobre o bolsonarismo, e a aprovação da PL 490, do marco temporal, que atinge profundamente as populações originárias, né? Não sei, Érico, tu quer ler a outra pergunta que tem no chat? Alô, estão me ouvindo? Desculpem. Estamos ouvindo, sim. Tá. A outra pergunta diz respeito a como podemos atualizar a obra de Freire para entender e lutar pelo não desmonte dos EJAs, que atende a maioria da população negra, periférica, jovem, cada vez mais uberizada pelo mercado de trabalho. São perguntas bem complexas e profundas que abrem uma série de questões, né? Professora Nilma, por favor. Sim, já posso responder, então?
Então, Tem mais uma perguntinha, desculpa, tem mais uma pergunta que veio para a professora, né? Fiquei pensando se não foi a classe de educadores no todo que não avançou na proposta educacional emancipatória de Paulo Freire. Não sei se me fiz entender para os professores. Não entendi Isso? muito bem. Eu Relê, acho que por foi, favor. eu acho que foi um comentário, desculpa, né? Fiquei pensando se não foi a classe de educadores no todo que não avançou na proposta educacional emancipatória de Paulo Freire. Não sei se me fiz entender para os professores. Eu acho que foi um comentário de algum dos colegas, né? Relacionando ao que foi falado pelas palestrantes. E só antes de passar a palavra para a professora Nilma, eu gostaria que hoje à noite está sendo muito da Bell Hooks, né? Que é uma grande referência, né? E que faz essa conversa com o Paulo Freire. Mas só para mais um elemento assim para o nosso debate, né? Na obra Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, tem um trecho que eu acho muito interessante, que é comentado pelo Sérgio Haddad, falando da obra da Bell Hooks. Então, ela fala que a pedagogia engajada é essencial a qualquer forma de repensar a educação, porque traz a promessa de participação total dos estudantes. A pedagogia engajada estabelece um relacionamento mútuo entre professor e estudantes que alimenta o crescimento de ambas as partes, criando uma atmosfera de confiança e compromisso que sempre está presente quando o aprendizado genuíno acontece. Então, eu acho que em tempos onde muitas questões relacionadas a uma educação emancipatória, né, está sendo questionado, quando ela nos fala dessa pedagogia engajada, nós, enquanto educadores e educadoras, temos que pensar também qual o nosso papel nesse processo, né? Pensando uma pedagogia freiriana, pensando as nossas práticas, de que forma, então, podemos, né, transformar dentro do espaço da sala de aula. Então, acho que eu lanço também essa provocação, esse questionamento para a fala da professora Nilma, né, e depois para a fala da Cheryl. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora Érico, Eu que agradeço. Stella. Agradecer e cumprimentar a professora Sharon, né? No meu afã de cumprimentar os coletivos, não cumprimentei a minha colega de mesa. Prazer, professora. E aprendi muito com a sua fala. Bom, em relação às perguntas, com a lei, balanço sobre a lei 10.639, bom, eu participei, em 2012, eu organizei uma pesquisa em nível nacional, naquela época, encomendada pela antiga CECADI, a extinta CECADI, melhor dizendo, e também pela representação da Unesco no Brasil, com colegas de núcleos de estudos afro-brasileiros das 5 regiões do país. Já naquela época, eu acho que continua ainda hoje, o que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos, é que a alteração da LDB pela Lei 10.639, de 2003, ela acontecia nas escolas brasileiras de forma irregular, né? Irregular. Havia uma distância muito grande entre o que se coloca na LDB e a implementação dessa legislação. Nós temos, muitas vezes, em escolas que o primeiro turno faz trabalhos à luz, inspirados e cumprindo o ordenamento da lei, e o segundo turno não faz. Nós temos escolas que determinados coletivos de educadoras e educadores cumprem a obrigatoriedade da lei e outros não, no mesmo turno. Nós temos ainda na formação de professoras e professores, nas licenciaturas de um modo geral, e aí inclui na pedagogia, lacunas profundas da efetivação dessa legislação na formação tanto inicial quanto continuada de educadoras e educadores. Então, essa irregularidade, vou chamar assim, ela acontece na educação básica e no ensino superior, em relação ao cumprimento da LDB. Então, eu acho que nesses 18 anos, o que nós temos é essa mesma implementação irregular. Nós temos também uma resistência, né, que ainda é grande, inclusive com associações
ideológicas que querem desvirtuar o que a alteração da LDB faz, associando como algo, digamos assim, aí sim, chamando de ideológico aquilo que é obrigação de uma educação democrática, porque, na minha perspectiva, toda educação democrática tem que ser antirracista. Há também, ainda, um desconhecimento, não só do teor dessa alteração da LDB, como das diretrizes curriculares nacionais, que orientaram e orientam a sua implementação, o parecer e a resolução. Há também muita não contato e ignorância, eu vou chamar de ignorância porque é um não conhecer, sobre o plano de implementação, isso tanto escolas, universidade e gestores e gestoras da educação básica e do ensino superior. Então, eu não faço coro às pessoas que falam, olha, essa lei não pegou, ela foi uma lei feita para não pegar. Eu não faço coro com isso. Eu acho que fazer isso, ter essa análise e repetir esse discurso é ir contra as nossas próprias lutas democráticas, não somente do movimento negro, mas das educadoras e dos educadores progressistas de um modo geral. Nós podemos observar que, para além de uma efetividade dentro da escola, a alteração da LDB pela 10.669, ela provocou uma produção de muitos outros processos e produtos ligados a uma educação antirracista, tanto no campo editorial, na formação continuada com cursos de especialização e aperfeiçoamento, uma série de projetos com recursos do Ministério da Educação até o início do golpe. Nós tivemos, inclusive, uma secretaria com uma coordenação de educação das relações étnico-raciais, ou seja, teve e ainda tem uma movimentação no nosso país. Porém, a irregularidade dessa implementação e as lacunas dessa implementação e limites dela, na minha opinião, elas não estão, isso tudo não está ligado diretamente ao desejo de fazer ou não fazer, de cumprir ou não cumprir, mas está ligado ao racismo estrutural. E a forma como o racismo estrutural se expressa nas instituições, e a escola é uma delas. Então, eu penso que toda essa resistência que se tem, quando falam que essa lei é uma legislação dos negros, por exemplo, são depoimentos que nós colhemos na nossa pesquisa, eu penso que nem sempre nós analisamos o ponto mais sério do qual deriva essa reação da educação brasileira de não cumprir a LDB, de não cumprir uma obrigatoriedade da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. E as evasivas que se dão, ou as negativas que se dão, elas se assentam na forma institucional do racismo brasileiro se expressar, do mito da democracia racial se expressar. Então, talvez, o que nós tenhamos que fazer, principalmente em tempos bolsonaristas, é sermos mais radicais na denúncia do não cumprimento da LDB. Mais radicais como categoria de educadores e educadores, mais radicais do ponto de vista de como nós acionamos as instâncias jurídicas, de como nós nos articulamos com o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o movimento quilombola, para que a gente tensione também as escolas e universidades e institutos que não implementaram a LDB a fazê-lo. E eu aprendo muito com um colega que é advogado, jurista, Edson Silva Júnior, e ele chama muito a atenção, e eu aprendi muito com ele, de não falar da 10.639 descolada da LDB, que ela alterou, porque essa também, muitas vezes, é uma alternativa para se dizer que ela é algo à parte das obrigações do sistema e dos gestores públicos e das educadoras e dos educadores em relação ao cumprimento de uma educação antirracista. Ou seja, numa leitura antirracista, hoje, com a LDB alterada pela 10.000 e depois pela 11.000 dos indígenas, 645, nós não podemos dizer que, do ponto de vista do Estado, o Brasil não tem um impulsionamento ou um direcionamento de uma educação antirracista. Tem uma série de desdobramentos legais que tem em relação a isso nos estados, nos municípios, eles são muitos. Então, eu acho que a gente tem que denunciar, digamos assim, o racismo institucional
e não práticas individuais de colegas, porque eu acho que muitas vezes a gente fica assim, esse professor não faz, essa escola não faz, esse gestor não implementa, esse sistema, sabe, essa rede não implementa. Acho que, principalmente em tempos bolsonaristas, é aquilo que eu falava, inspirada em Freire, no diálogo dele com Bell Hooks. No momento em que as forças reacionárias estão radicais, nós, do campo progressista, também temos que ser radicais. E uma das radicalidades é a gente conseguir fazer análises mais profundas, menos da ponta do iceberg, e mais diretamente nas estruturas. Então, lutar por uma educação antirracista é lutar pela implementação da LDB alterada pela 10.639. Então, eu vejo essa irregularidade e vejo essa estrutura profunda, ao mesmo tempo que nós temos que visibilizar, como nós começamos esse seminário hoje, as práticas, projetos e experiências de implementação e que têm sido bem-sucedidas. Muitas vezes nós falamos mais do que não acontece do que dar visibilidade ao que acontece. E em tempos bolsonaristas, é mais do que necessário que nós demos visibilidade àquilo que de emancipatório, de antirracista, de igualdade de gênero, de anti-LGBTfobia que temos feito nas escolas. Mas vocês podem me perguntar, mas professora Nilma, estão batendo na educação básica, nas educadoras, nos educadores, justamente nesse tipo de abordagem crítica que hoje se faz em várias escolas. E olha que não é na maioria das escolas, a gente sabe muito bem as tensões que tem. E aí vai ficar pior. Eu acho que é momento de tensão, e no momento de tensão é necessário um posicionamento críticos. Mas é muito importante a gente não estar sozinho. Por isso a importância dos sindicatos apoiarem, a importância de coletivos apoiarem, a importância do contato com núcleos de estudos afro-brasileiros ou tantos outros núcleos em universidades que têm como um dos seus eixos de atuação a implementação da lei, o fortalecimento da educação. Eu acho que a gente tem que começar, nesse momento dos tempos bolsonaristas, a construir outras estratégias ou adensar as nossas estratégias emancipatórias de implementação de uma educação antirracista. Vai ser um tensionamento, sim, mas quem disse que nós já não estamos tensionadas e tensionados? Então, o posicionamento fortalecido, coletivo, político, isso também, de alguma forma, mostra força, né, para grupos coletivos reacionários que querem tomar de assalto a educação brasileira, básica e superior, naquilo que ela já avançou em termos de transformação social. E em relação ao PL 490, eu concordo com a minha colega Maria do Rosário, quando ela fez uma fala no parlamento, que ela falando que é um genocídio, né? É uma forma é uma tentativa de decretar ainda mais a destruição de avanços e de políticas sociais, principalmente com foco nas terras indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. É um retrocesso apelar para a Constituição de 88, para falar que está se implementando a legislação, é um apelo insidioso, é uma armadilha para muitas pessoas que não estão atentas a esses processos mercadológicos, capitalistas, reacionários, racistas, em relação ao avanço que nem é tanto, precisaria de muito mais, em relação à demarcação de terras indígenas, à demarcação das terras de povos e comunidades quilombolas, enfim, aos direitos que, a duras penas, os povos e comunidades tradicionais têm conseguido. E olha, nós sabemos que a garantia do direito na letra da lei é uma coisa, e a garantia do direito na prática é outra. Então, fazendeiros, agronegócio, madeireiros, tem muitos setores reacionários, capitalistas, mercadológicos interessados nesse PL 490. Então, ele realmente é um genocídio, realmente é uma tentativa de destruição, e ali tem uma questão que está colocada em jogo que diz respeito à invasão colonial e ao capitalismo. Terra. Né? Terra. Ou seja, a leitura de que indígenas, povos e comunidades tradicionais não são humanos, né? Não são cidadãs e cidadãos, essa leitura ela está alicerçada em dominação, em luta por poder e
na propriedade privada, na privatização da terra, né, e na destruição do meio ambiente. Está tudo articulado, está tudo muito articulado. Então, acho que é realmente algo muito complicado para nós, que tem que inspirar as nossas lutas, e muitas lutas ainda. Acho que, como eu terminei a minha fala, é um momento da gente criticar menos internamente as forças progressistas e emancipatórias e lutar muito mais por ações coletivas e articuladas radicais. E isso diz desde do pensamento epistemológico, da construção epistemológica, como nós estamos fazendo aqui, que não seja, como Paulo Freire nos ensinou, descolada da praxis. Então, mais ainda, nós estamos desafiados a fazer isso. Bom, eu tenho um acordo com a professora Nilma, né? Eu escutava assim atentamente, e acho que tem uma questão fundamental. Alguém perguntava sobre a EJA e a presença do Paulo Freire e a racialização da EJA no Brasil, né? Tem outro fenômeno junto com a racialização da EJA, que é a juvenilização, esse fenômeno que é cada vez mais jovens saindo cada vez mais cedo das escolas e ingressando tarde, né, ou nessa forma alternativa como modalidade garantida em lei, mas que é a viabilidade para que jovens trabalhadores consigam concluir a sua escolarização, pelo menos a escolarização básica, né. Eu acho que é muito útil a gente pensar que existe a formação aí nesse projeto da morte, né? Existe a formação de um precariado, ou seja, que são jovens, preferencialmente jovens pretos das periferias, para que assumam trabalhos cada vez mais precários, né? Então, quer dizer, a gente passa por um desmonte da estrutura do Estado e, ao mesmo tempo, se cria uma massa que tampouco vai usufruir daquilo que sobrar dessa estrutura de Estado, né? O que eu falaria para quem perguntou sobre a presença ou a influência, enfim, as contribuições do Freire nesse contexto? Eu acho que nós temos que ir para aquilo que o Freire tem de radicalidade na sua proposta. Eu concordo com a professora Nilma, né? Em tempos radicais, nós também sabemos e temos experiências coletivas para colocar em curso, né? Primeiro que a pedagogia freiriana, ou a pedagogia, né, do oprimido é para formar pessoas críticas, conscientes, dialógicas, mas, sobretudo, transformadoras, né? Então, eu mencionava antes ali a presença do Marx, mas não é só Marx, são outros autores de diferentes vertentes marxistas, né, que nós podemos identificar na sua obra, o próprio Fanon, né, ou o Erich Fromm, quando o Freire fala da necrofilia ou da biofilia, que é uma dessas artimanhas que o colonizador, o invasor, o opressor se utiliza para conquistar o oprimido, né, capaz de confundir o oprimido de tal forma que ele pensa que a libertação é tomar o lugar do opressor. Então, a gente está num processo que educar as massas é com as massas, não pode ser feito de cima para baixo ou de fora para dentro, né? Tem que ser cada vez mais nas bases e com experiências concretas, como nós assistimos, e bem lembrou a professora Nilma no início desse encontro nessa noite, né? Essas experiências existem, elas são tornadas ausentes ou invisibilizadas. Nós a desconhecemos, né? Nós, estou amplificando aqui. Então, nós precisamos torná-las cada vez mais presentes e utilizá-las cada vez mais a nosso favor. Eu acho que essa experiência comum é que pode criar alternativas importantes para esse contexto que nós estamos vivendo. Outro elemento do Freire que muitas vezes é secundarizado é o caráter político da educação, ou seja, essa dimensão transformadora, ela é política, ela é de decisão, né? Ao invés da divisão, que é um outro instrumento da ação antidialógica que o opressor se utiliza, né? É a união, é o trabalho de é o trabalho colaborativo. Eu
anotava aqui, porque alguém perguntou também sobre as experiências nas escolas, né? Como professora de história pode construir uma forma de educar. Bom, primeiro que eu acho que a educação tradicional, a pedagogia tradicional, elas não estão superadas. Aliás, em momentos de retrocessos e de avanço conservador como esse que nós estamos vivendo, reforça-se né, a ideia de que educar é transmitir conhecimento como se fosse possível alguém absorver toda uma experiência, uma trajetória de vida. Eu acho que por isso que é importante a gente olhar para a bibliografia do Freire, relacionando-a com a biografia. Elas são completamente dialéticas, né? Elas andam juntas e elas se conflitam, elas se transformam. Esse é um dos aprendizados com Freire. E fiquei pensando nas experiências que nós temos aqui no Vale do Rio Pardo com a educação do campo, o pessoal das escolas famílias agrícolas aqui. Como é possível subverter a BNCC, por exemplo, que não é simplesmente transportar aquilo que se coloca como objetos de conhecimento sem levar em conta a realidade e os problemas locais? O que acontece com um guri, com uma guria aqui, que vive da agricultura familiar, que depende do fumo, né, da plantação do fumo e da relação com uma transnacional fumageira, que no dia que dá uma tempestade, a família não tem seguro, ou se tem seguro, se endivida, porque não tem como lidar com as intempéries, né? O que isso tem a ver com mudança climática? O que isso tem a ver com a sociedade capitalista predatória que a gente está vivendo, que explora a natureza a tal ponto de colocar toda a humanidade em risco, né? Que é incapaz de estabelecer uma relação com a natureza que seja para a produção do bem comum. E o bem comum, a natureza, o conhecimento são bens comuns e não mercadorias, né? Então, a gente vive numa sociedade que tudo virou mercadoria. Não tem receita, mas a gente pode aprender com as experiências e transformar essas experiências naquilo que for mais adequado e mais potente para as nossas localidades. Mas mesmo na obra do Freire, ele vai trabalhar sempre com a perspectiva da totalidade. Então, de forma alguma, ele é um localista, né? Mas ele sabe da importância, e ele destaca a importância das experiências locais, mas ele vai privilegiar sempre a importância política da organização desses sujeitos em luta, e são sujeitos históricos, então cada momento histórico exige da gente desafios diferentes, né? Nós não estamos nos anos 60, nos anos 50, nós estamos em 2021, no século 21, né? Em que a gente pode fazer uma discussão profunda que o maior inimigo do homem, né, e da mulher, da civilização, é o próprio homem e a mulher. A gente é capaz de destruir tudo. A gente pode aprovar, por exemplo, uma PL como a 490, que promove genocídio e etnicídio, né? Então, é genocídio, é etnicídio e é epistemicídio. Então, a gente coloca tudo em risco. Então, numa sociedade onde tudo é mercadoria, né, nenhuma vida importa, né, professora Nilma? E eu acho que tem outro elemento que o Freire está lá discutindo e que a professora chamou atenção no seu primeiro momento de fala, né? Quando vidas negras importam, o Freire se preocupava com a apropriação dos slogans, né? E ele falava que isso era essa apropriação era parte da mitificação daquele e daquela, então, que viria para salvar, né, aqueles que não têm agência da transformação. Então, aí reforçam-se os assistencialismos, os paternalismos, as relações de dependência, não só entre homens e mulheres, mas também entre nações. Então, é uma obra potente para a gente dizer que a educação tradicional, a forma de ensinar tradicional, né, a gente deve transgredi-la, a gente tem que transgredir o que está colocado para a gente. Se eles mudam as leis, nós vamos à raiz, né? Não são apenas as formas que estabelecem relações, são as essências também. O que é que efetivamente fica? Quais são as necessidades para a maioria e não para a minoria no nosso tempo presente, né?
acho que está concluindo aqui meu tempo, acho que foi o Marquinhos que perguntou para mim, para pedir para falar um pouco sobre os círculos de cultura em Porto Alegre. Marquinho, às vésperas do golpe, né, no Rio Grande do Sul existiam 600 círculos de cultura. Essa não era um privilégio do Rio Grande do Sul, era uma realidade de um país de pessoas iletradas, que também fazem parte, que é um fenômeno que faz parte desse processo colonial, né? E também daquilo que a gente conheceu como Revolução Verde, e o processo combinado dessa Revolução Verde com a industrialização, né, de alguns centros, a transformação de alguns centros industriais. Então, ao mesmo tempo, essa contradição em formar a força de trabalho necessária, a gente não pode esquecer dos organismos internacionais operando, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, ler, contar, memorizar é suficiente. Inclusive, é dessa educação que a gente está fazendo referência, essa educação que, às vezes, é mecanicista, né? Não tem nada de crítica, nada de reflexiva, é muito menos voltada para a ação ou da emancipação humana, e que estava em disputa, né? E Porto Alegre abrigava pelo menos 130 círculos de cultura naquele momento. Às vésperas do golpe, dia 31 de março, eles estavam existindo. Em vários lugares, a juventude universitária católica foi muito importante, até tem uma história documentada, relatada na organização de um material pelo professor Balduino Andreola, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um relatório realizado para o CNPq de 1992, em que o Baldô conta como foi o processo de organização do Instituto de Cultura Popular aqui no estado, e que os jovens convenceram a Elza Freire para que se doassem alguns retroprojetores para o Rio Grande do Sul, para que pudessem colocar em movimento, né, os círculos de cultura. Vocês devem saber muito bem a experiência de Angicos, e nos anos 60, tecnologia era utilizada, então, para projetar, né, os retroprojetores, para projetar os slides com as imagens, para discutir o que é cultura, o que é educação, o que é trabalho. E a Elza, então, foi a interlocutora, né? Isso foi um diálogo que aconteceu no saguão do aeroporto, o Freire voltando de um momento de formação aqui no estado, né? Aqui em Porto Alegre, mais precisamente. E o fato é que o golpe interrompeu não só a chegada dos retroprojetores, mas como interrompeu um projeto muito audacioso, que era alfabetizar uma massa, mas alfabetizar de forma crítica, né, com consciência e politizando também, né. Eu acho que esse é o grande medo, eles têm medo de nós, né, eu acho que esse é o grande desafio, que na cultura invasora, colonial, que o Freire denuncia na Pedagogia do Oprimido, é transformar convencendo o oprimido, né, de que ele é inferior, de que ele é incapaz. Ele quer transferir para a gente o mito do medo, o medo da liberdade. E o Freire defendia, esse medo tem que ser ousadia. Eu acho que se é que é para ter uma palavra de ordem, não sei o que vou dizer, mas se fosse para tomar emprestado, portanto, uma consigna nesse momento, para esse tempo histórico do Freire, eu diria que é ousadia, né? Eu acho que a gente tem que ousar, né? Eu diria isso, mas no meu canto, e me colocando como dialogante com aqueles e aquelas que, na verdade, são os produtores das grandes transformações que nós precisamos. E nós precisamos, não é nem tipo de palavra profética, né? A gente tem 500 mil de pessoas que perderam suas vidas por uma questão anti-ciência, né? Um projeto autoritário, de incipiência, né, de um protofascismo bastante declarado, e nós estamos com dificuldade. Bom, as marchas que aconteceram, as 2 últimas grandes marchas que aconteceram e pintaram as nossas ruas de vermelho, podem ser bons ventos, né, mas a gente precisa aprender ainda. Esse processo precisa ser um processo de aprendizado. O Freire falava sobre a importância da justa raiva, a indignação, a pedagogia, essa pedagogia do oprimido que se transformou em tantas outras
pedagogias, né? Ele defendia a indignação é um direito, a raiva é um direito, e raiva não é sinônimo de ódio, né? É a raiva pelo que é feito com a maioria, né? Então a gente tem o direito de se levantar e transformar essa raiva, né, em um outro processo. Ele fala que toda rebeldia, a raiva não pode ter um fim em si mesmo, ela precisa ser educada. E essa educação não se faz sozinha, se faz em relação, né? Você se faz com os sujeitos, se faz com o mundo, que são as emergências, são as nossas necessidades. A gente não pode inventar, elas são bem concretas. Tá faltando comida, tá faltando pão na mesa, né? Tá faltando vacina no braço, tá faltando justiça. Às vezes tá faltando justiça, mas tá faltando também igualdade, né? Não só o reconhecimento de todas as nossas diferenças, o direito à ancestralidade, esse é um direito inalienável que a gente tem que defender para que esse mundo seja melhor, né? Nos tratar de ser mais justo, mais bonito. Ele precisa ser bonito, ele precisa ser justo, né? Então, ou seja, o projeto, esse mito civilizatório de humanização, a face que nos mostraram é a face da violência, né? E essa face a gente não quer, a gente não aceita, né? Então, por isso, os levantamentos, esse levantamento o Freire defendia, né, com bastante veemência na pedagogia do oprimido. É atual, mais do que nunca. Me desculpa se eu passei do tempo, agradeço pelas provocações, pelos diálogos, pelos questionamentos que isso foram surgindo aí no chat e pela mesa. E agradecer a professora Nilma pela gentileza do diálogo e da escuta, né, e é muito bom poder escutar uma voz como a dela. Eu que te agradeço, professora Sharon. Prazer. Eu acho que todos e todas, né, nós agradecemos esse momento, com certeza foi uma noite muito especial. E eu já vou me despedindo, né, porque convido as palestrantes, também o meu colega Érico, para que todos nós possamos fazer neste momento uma fala final, né, encerrando, não querendo encerrar, porque o tema Paulo Freire é um tema que traz uma série de interrogações, mas também traz algumas respostas, e eu sempre aproximo muito da minha realidade do chão da escola. E o chão da escola na Prefeitura de Porto Alegre é um chão extremamente... ele desacomoda, né? Trabalhar nas periferias, em geral, desacomoda, mas a experiência da periferia de Porto Alegre, ela desacomoda, porque ela nos tira, muitas vezes, de determinados lugares de poder, de conhecimento, né? O professor que trabalha, ou a professora que trabalha nessa periferia, ele precisa, muitas vezes, criar uma outra forma de diálogo, uma outra forma de aproximação, ele precisa se inteirar daquele mundo para poder desenvolver, e se desenvolver não só como um profissional da educação, mas também se tornar uma pessoa mais humana, né? E isso, eu sempre busquei muito a epistemologia freiriana como uma base para essa construção, para mim, a construção como educadora, né? Eu tive a chance de conhecer Freire na minha formação de ensino médio, né? Depois, alguma coisa na formação da graduação, e as leituras individuais, e me apaixonei, né? Como eu falei anteriormente, quem é filho da ditadura e pegou toda a transição, né, teve a chance também de ter este conhecimento e ter a necessidade de ler autores como Freire. Então, a prática pedagógica, na realidade, da escola pública de Porto Alegre, é uma prática que tem que ser transformadora. Então, para muitos de nós, e especialmente, né, para mim, Estela, mulher negra, que tem uma preocupação muito grande com a questão da educação antirracista, com a educação que inclua, Paulo Freire é mais que um mestre, ele é um guia, né, um guia crítico, um guia construtivo.
Agradeço a presença das professoras, da professora Sharon, da professora Nilma, do professor Érico, colega de faculdade, sempre ressalto isso, e também da professora Luciana. Obrigado. A palavra agora para o Érico. Obrigado pela lembrança, Estela, por aqueles dias, né, que nós éramos mais jovens, mas foram sempre produtivos. Tá? Quero agradecer a Sharon e a Nilma, e ensinar, educar, aprender é uma das formas da luta de classes. Tá? Como o movimento feminista a luta antimachista a luta LGBT também né? São variações que buscam, né, a partir da sua esfera e com a ideia de totalidade, lembrada por Sharon, né, criar um mundo novo. Isso é fundamental. O mundo novo que querem, para construir esse mundo novo, é preciso que nós lembremos constantemente os nossos ancestrais, o que nos interessa, né, o que nos propõe como sociedade que nós queremos criar. Eu me lembrei de algo que parece prosaico, mas não é. Algum tempo atrás, na revista Veja, um articulista da revista Veja disse que o Pablo Neruda não servia mais, que era uma poesia ultrapassada. Eu fiquei pensando, mas ultrapassada em nome de quê? Quais são os interesses de fazer com que o grande chileno fosse ultrapassado? São interesses comerciais, são interesses mercadológicos. O mercado é antidemocrático. O mercado quer que nós esqueçamos que, efetivamente, nós temos poder, que nós somos a maioria e podemos transformar. Essa radicalidade democrática é preciso que nós tenhamos presente e coloquemos ela dentro da concepção de Freire, que ela sempre esteve ali, e como a professora Nilma nos faz perceber, em alguns momentos querem adocicar o que o Freire efetivamente foi, mas não é. Então, eu digo isso, e como lembrança também, ressalto a presença intelectual cá entre nós, porque foi lembrada pela Sharon, do Milton Santos. Né? Quando se fala em globalização, Milton Santos dizia: a globalização que nós temos é uma globalização para o capital. E que a pedagogia do Freire, junto com a intelectualidade e a prática que nos propõe Milton Santos, transforme a vida para melhor, pedagogicamente, né? E afinal de contas, um mundo novo deve ser criado, além do que nós temos agora, que é antidemocrático, mercadológico e anti-humano. Obrigado a todos e a todas. Bom, novamente eu vou agradecer, então, às professoras, né, professores que dispuseram aqui, tá no debate da noite, os professores da mediação, muito obrigado, certamente temos muitos elementos para refletir, né. No Brasil, a gente vive tempos duros, né, de desesperança, retirada de direitos. Ontem mesmo aqui em Porto Alegre a gente teve uma situação específica com uma reforma da Previdência, falta de dignidade, né, então isso vai nos tirando o ânimo, né, de lutar, de participar, e a gente vai cansando. Só que, né, durante as falas das professoras, eu fiz aqui uma lista de desejos, de sonhos e de utopias, né, que renovou essas minhas energias, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês para terminar essa noite. Então, que esses espaços sirvam para isso para nós, né, que renovem nossas energias e que a gente não perca as esperanças, apesar dos pesares. Então, que as experiências de educação decolonial, como as citadas no início, citadas pelas professoras, sejam espalhadas, replicadas, tenham visibilidade em todos os espaços educacionais, sejam eles universitários ou educação básica. Que as subjetividades, diferenças, diversidades sejam consideradas e respeitadas. Que o pensamento, diante do pensamento crítico que se enrijece, seja transformado. Há muito o que se construir, como disse a professora Nilma. Então, que sigamos indignados, que sigamos resistentes, radicais, críticos, ousados,
lutando coletivamente pela real transformação dessa sociedade, que não nos contempla mais, que não dá conta mais de nossas necessidades, desse sistema falido. Que essa transformação ocorra pelas massas e com as massas, pelas nossas mãos. Seguimos. Boa noite a todos e todas.